Ai, galera do suporte, obrigada por gravar. Meu Deus, eu esqueço toda vez de falar que pode gravar. Eita, lasqueira. Minha cabeça não presta. Então, gente, hoje, aula de número 6, vocês já conseguem clicar lá na atividade avaliativa. Que atividade é essa? Você precisa escrever um pequeno feedback sobre você em relação ao seu estudo de inglês. Mais ou menos o feedback que a teacher, enfim, dá de vez em quando, tipo, olha, a frase tá legal, mas às vezes você não precisa usar esse artigo aqui. Olha, aqui essa fala tá legal, só a entonação. Então, eu quero que vocês pensem nisso. Vocês precisam usar os verbos, não verbo modal necessariamente, tá? Mas vocês precisam usar algumas das estruturas que nós vimos na última aula. Não precisa ser todas, tá? Não é para encaixar todas, porque eu sei que vai ser difícil, vai ser complicado. E aí eu deixei um exemplinho. I should have more time studying and doing practical activities. Ok? Essas estruturas não, né? Mas elas vão estar aqui, ó. Então a gente viu aqui um pouquinho de vocabulary. A gente viu aqui, né, que às vezes a gente precisa começar com uma perguntinha. Como você está fazendo para você, você não precisa fazer a pergunta. Óbvio que você vai ter 5 minutos para fazer seu próprio feedback. Mas você tem que ser tipo assim, putz, eu acho que eu poderia melhorar isso. Então você vai colocar esse ponto no seu pequeno feedbackzinho, tá bom? E aí você pode usar, por exemplo, essa parte de número 3, que é explicar por que que você fazendo isso auxilia no seu processo. Então, por exemplo, I have difficulty listening. Beleza, você sabe. E como que isso daí impacta de uma maneira diferente? Por que que se impacta, né? Because of this, I can't understand many things that I see in movies. Então, sei lá, por causa disso, não consigo ver várias coisas que aparecem em filmes, por exemplo. Então, pode usar essas estruturas, assim como vocês também podem utilizar essas frases aqui, tá bom? Para fazer sugestão, para elogiar, para se elogiar, né? Vai ser um autoelogio. Ok? E aí depois vocês vão colocar lá dentro. E aí, gente, como essa atividade ela vai estar disponível hoje, ela vai. Deixa eu só pegar minha agenda, gente. Deixa eu ver que é dia 11. Quinta-feira. Quinta-feira. Então, galera, lembrando que vocês têm até quinta-feira. Nossa, verdade, né? Meu Deus. Fui burra agora. Lembrando que vocês têm até quinta-feira para entregar e conseguir todos os pontos da atividade do fórum. E depois disso, vocês podem atrasar mais 3 dias tendo a nota descontada. Então, a gente marca para o dia 15 fazer o debate em cima do feedback. E aí, no dia, eu explico direitinho o que vocês vão fazer daí em relação a esse debate sobre o feedback de vocês. Gente. Teacher, Oi. Is it a short test? Short, very short. Você pode pensar, por exemplo, em uma coisa. Ó, vamos combinar o seguinte. É legal vocês pensarem em uma coisa que vocês estão fazendo bem e comentar e elogiar, e uma coisa que vocês precisam melhorar. Assim, todos os feedbacks vão ter mais ou menos o mesmo tamanho, não vão ficar muito pequeno, mas também não vai ser redação do Enem. Pode ser? E outra, a gente viu também que feedback não é só coisa ruim, né? Feedbacks positivos ou construtivos estão aí para isso, certo? Gente, fez sentido para vocês? Teacher, sorry, I have a question. Pode perguntar. Quando eu vou citar uma habilidade, eu uso a preposição in or at, like at speaking or in speaking. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei qual preposition usar. Porque eu percebi que eu sempre falo assim, your speaking, o seu speaking é bom. Eu sempre uso seu ou sua. Like at speaking, I'm doing well.
but, sometimes, lá, lá, lá. É. Eu vou ter que dar uma colada aqui, aquelas que realmente não sei. Sabe aquele momento assim, eu não tenho mais nem ideia? Deixa eu ver. Mas enfim, eu vejo e tento confirmar daí até o final da aula, pode ser? No Mas se a problem. gente não encontrar, você pode falar isso que eu te falei. Por exemplo, my speaking is good, but. Tarará, tarará. Ok. Porque assim, normalmente, a maioria das preposições, elas não só dependem de um contexto, mas elas dependem de alguma palavra que demande aquela preposição. É, essa hoje eu ficarei devendo esta. Ok. Gente, mais alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de sanar mais uma dúvida? Não? Sem problema, gente. Lembrando que na quarta-feira eu vou perguntar de novo, tá? Se vocês entenderam ou não, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida. Ok. Bom, na última aula, a gente viu um pouquinho sobre as estruturas que a gente tinha para dar um feedback para uma pessoa. Hoje a gente vai estar usando o material Given Feedback, aula 24. Melhor, aula 24, Given Feedback. E aí, a gente sabe que existem feedbacks que são bem-vindos, existem feedbacks que. Eu não vou nem falar que não é que não são bem-vindos, mas que é tão mal feito que aí você para pensar e às vezes nunca ter recebido ele seria melhor, entendeu? Então, pensando nisso, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: Does your company have an environmental policy? Existe alguma política de trabalho que às vezes isso impacta no feedback? Às vezes você acha que está arrasando e aí você descobre que não. There is not a policy, but we do and receive feedbacks as necessary. But for example, when I talk about environmental policy, like can you use bad words with your coworker or with a customer, a client? Because sometimes you can get a good or a bad feedback depending on the rules in the environment. Então, tipo assim, no ambiente de trabalho existem algumas regras. E aí a gente pode receber um feedback bom ou ruim se a gente segue ou não essas regras. Por exemplo, quando a gente fala em environmental policy, se alguém aqui trabalha com atendimento ao cliente, você fala mal do cliente na cara do cliente, pode? Provavelmente seu feedback vai ser ruim, né? Quando a pessoa for te dar um feedback. Então, é mais ou menos sobre isso. Existe alguma política de trabalho no ambiente de trabalho de vocês ou não necessariamente?
Meire disse que não. Tentamos. But, guys, are you no? Do you agree or do you disagree that workplaces should have environmental policy? Teacher, environment seria desenvolvimento? Não, eu perdi. Na verdade, não. Environment tem a ver com meio ambiente, você acredita? É que a gente chama, tipo, ambiente de trabalho, né? Eles usam o workplace environmental. Ok. Ó, a Meire acha válido, a Yane nem tanto. Angela, we have recycled material. But you need to recycle, tipo, você tem que reciclar, tipo, separar bonitinho. Não, mas só separar entre organic e recyclable já faz uma mega diferença, né? What else, people? Teacher, how can I say descarga? Diminuir a água da descarga, por exemplo. Cara, descarga. Deixa eu só confirmar, mas eu acho que é alguma coisa tipo flush. Pera aí. Isso, you flush. Ele vai ser a descarga, deixa eu só ver. Ele vai ser o verbo. Deixa eu só ver se ele também é. Também é o substantivo descarga. Flush. Flush. E se falar para, no caso, economizar a água da descarga, ele vai entrar no economizar? Como substantivo, é. Ele vai entrar, na verdade, tipo assim, you need to, porque o economizar é o save, né? Então ele vai ser assim, save water when flushing. Tipo assim, economizar a água quando der descarga, por exemplo. When flushing. Flushing? Ok. While using the flush. Nossa, vocês têm que usar o próprio copo de vocês, rapaz. Não, mas esse é bom. Fora que eu acho mais higiênico, né? Consegue limpar assim, tal, e reutilizar. Para não gerar muito material descartável. O que é super válido. Mary colocou garrafa térmica, na verdade, eles deram personalizados. Não é bom, né? Porque aí, e se tem o nomezinho de vocês, ninguém pega, né?
Eu sou muito a favor disso, acho que vale muito a pena. Ou se não der, pede pra pessoa levar, né? Eu lembro que no bandejão da USP era assim, você tinha que levar a sua caneca, né? Se não tivesse, até tinha um copinho lá, né? Mas era aconselhável que você levasse a sua caneca. E como era tipo assim, free refill, né? Pegue à vontade, às vezes a pessoa pegava um copo, jogava, tomava, jogava fora e pegava outro. Aí, pelo amor de Deus, né? Consciência passou longe. Ok. Perfect, perfect. Ok, bom. Aí vamos para o próximo. Então a gente vê algumas atitudes Green Initiative, né? Algumas iniciativas verdes. Eu quero que vocês pensem agora, eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem. For you in your workplace, what should be a priority? O que deveria ser prioridade? Minimizing waste, recycling, efficient use of energy, efficient use of water, ride sharing, or reduce noise pollution? Teacher, please, what's ride sharing? É tipo. Eu ia falar é tipo carpooling, mas basicamente é dividir uma carona. Então, se os dois moram na mesma região e trabalham na mesma região, por que não vocês dividirem uma carona? Ao invés de cada um ir com o seu carro super poluente para o trabalho. Thank you very much. You're welcome. Oh, a Angela colocou ali, ó. I think would be priority the efficient use of energy. So for you, it's not very efficient
Teacher, for me, the priorities are minimizing waste and recycling. Okay. Perfect. Irani said minimizing waste. And Angela and Tati said that she agrees with Angela. Ok. Bom, galera, agora a gente vai fazer esse exercício. Eu vou dar 4 minutinhos para vocês fazerem, ok? Só colocar o cronômetro aqui. Vocês basicamente, galera, vão ter que combinar as frases com os significados, tá bom? Então, valendo, gente. 4 minutinhos para vocês fazerem, hein? What does mean to hit home? Ah, não posso falar, gente. Essa é a ideia do exercício. Do Então, outro lado até posso. Não, gente, ó. Deixa eu explicar para vocês. Eu sei que vocês não gostam muito desse exercício, mas é meio que assim. 1, avaliação de conhecimento prévio. 2, a gente vai ver essas palavras. Aí, eu sei que vocês querem saber, gente, mas eu não posso falar. Porque senão eu já tô entregando a resposta do exercício inteiro de bandeja. tá bom, tudo Mas bem. tenta mas tenta ir por eliminação. Desculpa, Mary. Não, e o pior é que eu tinha uns alunos que ficavam muito bravos. Eu falava assim, mas tudo bem, não tá valendo esse exercício. Tipo assim, não vai contribuir pra nota ou não. Porque tá tudo bem se você não souber. Ele é um exercício avaliativo. Tipo assim, você sabe, você já viu isso daqui em algum momento? Às vezes sim, né? Às vezes não. Mas... Ó, gente, 1 minuto e 20, hein? No pressure, teacher. So difficult here. The vocabulary. Pressure, tatarara. No, just kidding. Ah, gente, a 3 tá fácil. To put something into practice.
Vou dar mais 3 minutinhos, porque esse aqui tá difícil. É que parece que tudo serve para tudo. Ah, também não é bem assim. Ó, to put something into practice. Vai, pensa, vamos tentar começar com esse. Vocês já encontraram o significado? Pode falar? Pode, esse pode. Eu acho que é G. Não sei se está certo. Eu achei que era aí. Eu acho que é F. Meu Deus. Tá vendo? Gente, a 3 é literalmente o seguinte, ó. Put something into practice. Colocar alguma coisa em prática. Aqui, tirando o put, o practice, ele é um cognato, então ele se parece muito com o que a gente tem no português. Então, quando a gente pensa em colocar em alguma coisa em prática, qual que é o sentido que mais se adequa? F. Exatamente. Vocês têm que, primeiro de tudo, aproveitar as palavras que são cognatos e realmente têm o mesmo significado, tá? Isso vai ajudar aí um pouquinho. Gente, a primeira é talk through. Gente, o through, essa preposition que nós temos escrita aqui, ela vai ser o através. O que seria um falar algo através? E não, gente, não tô pensando no Chico Xavier, tá? É a B? É a B. Você vai discutir alguma coisa com muito detalhe, tá? Então você vai falar através de algo. Então você vai detalhar aquilo pra caramba. Beleza? Teacher, what's prompting? Quê? Prompting. C. Cara, o prompt, eu vou te falar que eu não sei qual que é a tradução, mas ele tem a ver, sabe, com o jornal? O teleprompt? Prompter, eu acho que fala. Que vai passando. Eu acho que alguma coisa, tipo assim, de você conseguir meio que sentir o que tá vindo ali pelas emoções das pessoas. Se a pessoa tá reagindo de um jeito bom, se a pessoa tá reagindo de um jeito. Acho que eu traduziria ele como se fosse uma espécie de feeling. Gente, deixa eu só fazer um negocinho aqui pra facilitar a nossa vida. Peraí. Então vamos lá, peraí. Então a gente chegou à conclusão de que o talk through era o B. Por instante into practice era o F. Gente, o que será que significa o 8? A down the line. É o A. Ei! Eu coloquei A. Isso. Muito bem. Gente, e esse to hit home? Não, vamos deixar ele por último.
E esse daqui, ó, to drive home, a point, a message. Olha, ó. Teacher, I have no idea. Ok, vamos para a próxima. E a 5? To be on board with. I think it's G. Ó, imagina que on board vai ser embarcado. Embarcado. Eu embarcar, enfim. É que pensei como na temos... de você entrar, isso mesmo, embarcar num barco que já tá andando, por exemplo. Não, sabe por quê? Porque aqui depois a gente tem o something. Com alguma coisa. Não tipo in something. Preposition que muda. Mas ele colocou H. Isso tem a ver com H. Você estar embarcado com alguma coisa significa que você apoia ou enfim, apoia ou concorda com a ideia de uma pessoa, com o que ela tá fazendo e tudo mais. Eu estou andando na sua, né? Tipo assim, tô concordando aqui. Gente, deixa eu fazer uma pergunta que talvez eu já tenha feito na última aula. Alguém aqui trabalha junto com a Lari? Galera do suporte, anota aí, por favor. Não sei o que está acontecendo, mas a Lari, não sei se ela está caindo, se ela tem algum compromisso, mas eu sempre vejo que a Lari sai assim, tipo. Não fala, tipo, teacher, vou sair. Teacher, tem um compromisso, queria saber se tá tudo bem. Às vezes é conexão, mas sei lá. Então, o suporte não deixa de entrar em contato pra gente ter esse follow-up, fazer esse acompanhamento pra ver se tá tudo certo. Obrigada, gente. Só pra ver, né? Às vezes tem médico, alguma coisa, a gente fica preocupado. Bom, vamos para o 6. To put a positive spin on. Então, peraí, matamos a B, a B, a F, H. Não, gente, e o 7? To stick with. Isso aí, Yane. Então, gente, o 6 vai ser a letra E. Tu tá vendendo seu peixe e aí tá fazendo aquilo parecer melhor do que realmente é. E a 7, ó, to stick with.
Ó, vou dar um exemplo para vocês, galera. Este daqui é meu budget, tá? Esse é meu budget, meu dinheiro. E aí, quando eu stick to my budget, eu tô usando exatamente o que eu tinha, não tô usando a mais, tal. I am sticking to my budget. Vamos ver se ajuda. Então, stick, gente, vai ser a letra G. Drive home a message vai ser a letra D, tá? Então, você está enfatizando de uma maneira mais clara, mais forte. E o 2 a gente vai ter, então, o C. Ok? Então, você... Teacher, Oi. Tem alguma associação que a gente pode fazer no driving home? Porque ligar a esse significado. Bom, aqui ele meio que deu uma diquinha que é esse appoint a message. Na vida real, vocês vão ter que encontrar uma maneira de conectar isso. Não existe. mas o que quer dizer? What does mean drive home? É isso, é quando você vai enfatizar uma ideia para torná-la mais clara. Estranho. Ó, eu vou usar o termo que um aluno me falou uma vez. Muitas das palavras ou das expressões que existem em inglês, elas não podem ser traduzidas com uma palavra, porque elas são conceitos. Então tem coisa que não vai ser traduzido mesmo. Tipo a palavra spoiler. Spoiler não tem tradução. Spoiler é o conceito de você contar para alguém alguma coisa que aconteceu em um filme ou numa série, sem que a pessoa tivesse assistido anteriormente. Mas nas outras, por exemplo, não que seja o mesmo significado, mas seja uma ligação. O down the line, na minha cabeça. Então, sei lá, para baixo da linha, ou passar da linha, passar do limite. Aí eu consegui associar at later point in time. Então, sei lá, passou do tempo. Entendeu? Eu fiz essa meio que essa associação. Passou da linha, passou do tempo, passou de alguma coisa. Agora, o drive home, tipo, dirigir para casa, ir para casa. Eu sei que não era literalmente a palavra, mas eu não conseguia associar essa ideia de dar ênfase a alguma coisa. E talvez você nunca consiga. Porque é uma coisa que não faz sentido para o português. A gente não tem uma expressão desse tipo no português com esses mesmos termos para isso. E volta a bater na tecla. Às vezes a gente quer associar com muita coisa que não existe associação. Tá? Então, assim, o inglês. Eu sei que é chato dizer isso, mas às vezes o inglês é admitir que não tem explicação. Meio que é porque alguém quis que fosse e a gente precisa aceitar. Teacher, mas como é que eu vou lembrar dessa palavra depois dessa expressão? Aí, talvez não seja só o conceito da gente associar ela com outra coisa. Mas se para você faz sentido usar esse termo para dizer que, enfim, e é uma coisa que você vai usar, aí você precisa começar a inserir aquela palavra ou aquela expressão no seu vocabulário. Mas muitas vezes não vai ter associação, Gabi. Por exemplo, no inglês, existem algumas expressões que são parecidas com o português. Mas tem umas que não tem. E, tipo assim, o que significa? Por exemplo, para vocês, gente, o que significa once in a moon bloom?
Teacher, sorry, antes de você prosseguir para essas frases novas, posso tirar dúvida do exercício ainda? Pode. Eu não entendi ainda o significado de prompting negative emotions. Não entendi. Desculpa. Sem problema. Prompt como verbo pode ser motivar, incitar, estimular, impelir ou provocar. Então, essa frase vai ser literalmente traduzida como ter um efeito muito forte na audiência, normalmente incitando emoções negativas. Fez um pouquinho mais de sentido? Não muito, porque eu pensei que para ter uma boa audiência seria uma coisa positiva, mas se você incita Ah, emoções negativas, fica meio contraditório. não é uma boa audiência, é um efeito forte na sua Forte. audiência. Mesmo Nesse assim, caso, normalmente negativo. efeito forte na audiência. Por exemplo, e aí vamos combinar que não é porque é forte e é negativo que as pessoas não gostam. Cidade Alerta tá aí e tá, todo mundo assiste. Ou muitas pessoas assistem. É mais ou menos isso, entendeu? A gente não quer ver nada sobre isso de morte e tal, mas às vezes as pessoas assistem, aquilo gera um impacto muito forte, e normalmente as pessoas ficam assim, nossa, olha lá, coitada, morreu tão nova, nossa, que pena. Esse exemplo fez mais sentido de como pode acontecer essa interação negativa? Eu acho que contextualizando ajuda a entender um pouquinho. Ah, Meire e galera, isso não significa que não possa ser o contrário. Não possa ser emoções positivas. Pode, tá? Mas normalmente elas são mais negativas do que positivas, tá bom? Mas poderia, tipo assim. Ai, deixa eu pensar. É que é difícil, né? Os programas hoje causam mais tristeza, causa mais sentimento negativo do que positivo. Mas, por exemplo, era um episódio do Gugu de Volta para Minha Terra, ou um daqueles episódios onde o filho encontra o pai depois de 40 anos separado. Isso também gera um efeito muito forte. Nesse caso, é um impacto positivo, mas muito mais raro de acontecer do que o impacto negativo. Deu pra ver que eu não tinha muita ideia nem de programa pra comentar, né? Ok. Gente, mais alguém quer perguntar sobre essas frases? Então vamos lá. Tipo, gente, a ideia do que eu falei pra Gabi, de que às vezes a gente nunca vai ter nada pra associar, é mais ou menos a ver com essas frases. Não significa que elas não tenham uma versão brasileira, mas como é que você vai fazer uma correlação de um com o outro? Talvez não exista, você tem que usar. Por exemplo, alguém tem ideia do que significa once na Blue Moon? Alguém já tinha visto essa expressão anteriormente? Não? Ela seria mais próxima da expressão uma vez na vida e outra na morte. Teacher, mas ele nem tá falando de morte aqui, tá falando de lua. Pois é. Mas quantas vezes vocês veem a lua azul? Normalmente ela tá sempre branca, né? Ela tá sempre bem iluminadinha ou tá mais amarelada. Ou seja, para a lua azul acontecer, é quase nunca. Entendeu? Então, por isso que ela vai ser a nossa versão de uma vez na vida e outra na morte. Gente, to give the cold shoulder. O que será que significa? Alguém tem alguma ideia? Ignorar? Dar um gelo.
Teacher, mas aqui não tem gelo. É, mas tem frio. Cold. Então, eles meio que acabam considerando também, tá? Raining cats and dogs. Chover canivete. Chover canivete, é. Essa é a expressão idiomática. Mas o que a Yane colocou não tá errado. É só que eu quero a expressão idiomática do negócio. Gente, nem tá falando de canivete aqui, cara. Onde raios tá o canivete? Não tá em canto nenhum, entendeu? Mas tem o rainy. E, gente, o que vocês acham que é esse spill the beans? Teacher, desculpa, eu não entendi nem em português. Desculpa a minha ignorância. Como assim tá chovendo canivete? Não, não é ignorância não, Mary. Às vezes, são gírias mais antigas, entendeu? E as pessoas às vezes nem usam mais hoje em dia. Tipo assim, tem umas dessas aí que eu aprendi. Tipo, nossa, é do fundo do baú, é pra chutar o pau da barraca, sabe? Ninguém mais fala isso. Mas basicamente a galera falava que tava chovendo canivete quando chovia muito forte. Sabe, tipo aquelas tempestades que alaga, inunda, nossa, faz aquelas tragédias? A galera chamava, dizia, né, que tava chovendo canivete daí. Thank you, teacher. You're welcome. Aí, ó, tá vendo? May, desculpa, mas eu vou usar esse exemplo, ó. Por isso que às vezes é tão difícil a gente conseguir entender algumas expressões. Tipo, ai, pra mim não faz sentido. É porque a gente nunca viu isso na vida. Ou porque a gente não usa aquilo. Entendeu? Gente, spill the beans ou spill the tea. O tea, a gente já dá pra perceber que é a versão britânica do negócio, né? Mas o que vocês acham que é esse carinha? E esse daqui, aí sim vocês vão achar que não tem nada a ver. Once in a Blue Moon ainda dá pra falar, tipo, putz, mas é que a lua, né, azul não existe assim com frequência. Ninguém tem ideia, galera. Gente, ele seria meio que a versão americanizada do desembucha. Você meio que soltou um segredo, você vazou ali um segredo, sabe? Você desembuchou o. Enfim. Talvez parecido com aquelas expressões de antigamente, tipo, desenrola carretel, aquelas coisas bem. Como que eu posso dizer? Não é bem a Praça é Nossa, gente. Aquele outro programa. Cacete... Não era Cacete Planeta, gente. Enfim, esses programas de comédia aí, sabe? Escolinha do professor Raimundo. Cara, pior que não, gente. Era da Globo e passava sábado à noite. Mas eu não lembro. Nossa, eu tô péssima de memória, né? Deus o livre. Nossa, difícil. Mas enfim. Então, só algumas expressões. Então, gente, eu vou bater de novo na tecla. Tem coisa que é legal a gente conhecer? É. Tem coisa que dá pra associar? Tem. Tem coisa que não vai ter significado nenhum e a gente não vai conseguir associar, nem nada. Vai ter também. Porque é assim, porque alguém quis e meio que a gente só aceita. Tipo, faz sentido? Não, mas, né? Imagina na época de Newton, quando ele viu lá a maçã caindo. Será que em algum momento ele pensou assim, por que que não vai pra cima? Por que que cai? Aí ele teve que descobrir por quê. Se alguém descobriu por quê, vocês me avisem. Desembuchar, revelar um segredo. É que tem outras que eu não lembro daí. Não conheço, tá? Ok. Ah, outra coisa importante, galera. Às vezes,
vocês vão ver que vocês vão jogar no dicionário e vocês não vão encontrar sentido algumas vezes. O que vocês vão fazer? Vocês vão precisar procurar em vários dicionários antes de conferir. Teacher, procurei em vários, eu realmente não achei. Aí você vai fazer o próximo passo, que vai ser você precisa ver se não é algum jargão, alguma expressão da área, ou se às vezes não é uma gíria, tá bom? Se for uma gíria, aí você vai ter que procurar num outro dicionário, enfim. Aí são várias outras coisas envolvidas. Fez sentido? Ok, galera, perfeito. Desculpa dar todo esse sermão e tal, mas eu sei que a gente quer uma explicação, a gente é um ser racional e a gente quer ter uma explicação, mas eu não tenho. Mil desculpas por isso, gente. É que eu fico frustrada também de não conseguir dar uma resposta para vocês. Mas é porque não existe. E aí me incomoda falar que não existe, porque, ai, é difícil. É difícil, galera. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui. Na próxima aula, gente, a gente vai ouvir um áudio. E aí a gente vai fazer algumas anotações em relação às sugestões para melhoria e em relação aos elogios que a pessoa recebeu durante o feedback. Ok. Opa. E, nossa, eu vou picotar isso daqui depois. E depois a gente vai ver algumas estruturas, tá? A gente já viu algumas, né? Então, de como iniciar o feedback, de como, tá? Mas aqui a gente vai ver outras. Então, a gente vai ver como dar um feedback positivo ou um elogio. Sugestão de áreas para a gente meio que melhorar, né? Desenvolver. Como responder a um feedback e como encorajar a outra pessoa a compartilhar ideias também. Beleza? Combinado? Então, gente, muito obrigada por hoje. Não deixem de fazer o fórum. Desculpa qualquer coisa. Que tenhamos uma excelente semana. Espero que finalmente entrando mais no clima de outono, né? Porque não aguento mais calor. E a gente se encontra daí na quarta-feira. Combinado? Então, see you there, girls. Vejo vocês lá. Bye bye, people.